para a sua exposição, cujo tema é Protagonismo e Autonomia na Cultura Digital. Vejam como é tudo muito bem pensado e encadeado. Mariana é designer, jornalista e especialista em tecnologias na educação. É coordenadora do Educamídia, o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. É graduada em Comunicação Social, Jornalismo, pelo Centro Universitário da cidade Rio de Janeiro, com especialização em Design Gráfico pela Parsons School of Design, em Nova York, e pós-graduação em Letramento Digital pela Universidade de Rhode Island, Estados Unidos, onde colabora como docente do Summer Institute in Digital Literacy. Espero que, né? Depois de atuar internacionalmente como diretora de arte de revistas e jornais, tornou-se Google Innovator e Trainer, com experiência na transformação digital de escolas e no uso de ferramentas digitais na educação. É coautora do Guia da Educação Midiática, publicado pela Educamídia em 2020, e diversas outras publicações. Palestrante e autora de livros e artigos sobre cultura digital, busca explorar o papel da criatividade na educação e o uso ético e fortalecedor das mídias como forma de participação plena na sociedade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bonito, hein? Fui eu que escrevi isso. Achei bonito. Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada aos organizadores dessa semana linda. Estou muito contente de estar aqui. Eu tenho que ficar desse lado, né? Ah, você quer ficar aqui? Eu preciso do passador. Pronto. Que é esse, né? Deixa eu ver se eu... Tem sempre... Esse, né? Isso. Tem sempre aquele momento que você tem que escolher qual mão vai ficar no microfone e qual mão vai ficar no passador. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ser um evento presencial, depois de tanto tempo que a gente ficou se vendo atrás de quadradinhos na tela, né? Eu fiz o meu primeiro evento presencial pela primeira vez em 2 anos e meio, há um mês atrás, mais ou menos, lá na EFAP, em São Paulo, na Escola de Formação de Professores. Eu juro para vocês que eu tinha vontade de sair correndo e abraçar todas aquelas pessoas. Vocês podem ficar tranquilos que hoje eu estou um pouco mais calma. Eu queria contar para vocês que é interessante, é sempre um pouco difícil ser a última pessoa a falar, né? Porque, de uma certa forma, todos os temas importantes foram tratados, já apareceram aqui. Mas eu espero poder fazer um remix dessas coisas todas e trazer para o tema de hoje, que é o tema da construção da autonomia e do protagonismo do aluno, né? E eu começo com esse pensamento aí. Eu fui coordenadora, eu trabalhei muitos anos em redações e escritórios de design, como diretora de arte de revistas e jornais, é o que a gente chama de jornalismo visual, né? E depois eu fui para a educação, e eu fui ser coordenadora de tecnologia e trabalhar na transformação digital de escolas. Então, eu tinha a atribuição de criar o currículo, de fazer o processo de integração de tecnologia nas escolas, de fazer formação de professores, né, de fazer formação da equipe administrativa, dos alunos, de pensar nas práticas pedagógicas. E aí, as pessoas sempre começavam me perguntando: o que a gente vai fazer? O que tem que comprar? O que é trazer a cultura digital para a escola? Será que é botar um monte de equipamento? Será que é colocar um monte de plataformas e aplicativos? Será que é a gente colocar essas ofertas no contraturno de robótica, de programação, né? Eu gostei que o professor Marcelo falou ali da mesa digital. Enfim, essas coisas apareciam e eram coisas que você pensava naquilo, você ia ter que treinar um professor, fazer um processo de treinamento para uma coisa que daqui a pouco ninguém mais quer usar, porque a próxima tecnologia vai aparecer e vai tornar aquela obsoleta, né? Então, a pergunta, como todo bom designer, o designer sempre gosta de fazer perguntas, né? Pergunta alguma coisa para um designer, ele vai te responder com outra pergunta, que essa é a nossa função no mundo, né? E a pergunta que eu comecei a fazer era: não é qual tecnologia que a gente tem que perguntar. Se a gente pergunta qual tecnologia eu tenho que colocar aqui, eu estou colocando a tecnologia no centro do processo. Me interessa colocar o aluno no centro do processo, o meu usuário dessa tecnologia, o professor no centro do processo. Então, não é qual tecnologia, é tecnologia para quê? O que eu quero fazer com isso, na verdade, né? O que me interessa fazer? A ferramenta é irrelevante. Hoje é uma, daqui a pouco é outra, né? A ferramenta é a ferramenta que a gente tiver à mão. O importante, e a gente sabe que no Brasil os contextos são muito diferentes, né?
tem contextos diferentes na rede privada, na rede pública, contextos diferentes em regiões diferentes do Brasil, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente quer fazer com isso e como que a gente pode fazer. E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, não era o papel da cultura digital na escola. A gente tem que começar a pensar qual é o papel da escola na cultura digital. O que a escola pode fazer de forma ampliada pela tecnologia para se aproximar da cultura digital, para se aproximar do mundo no qual a gente realmente vive, no mundo que os alunos encontram quando eles saem para fora da escola, né? Então, a pergunta é um pouco diferente. A gente quer usar a tecnologia para poder fazer com que o aluno seja autor de conteúdo, agente na sua própria construção de conhecimento. Claro, a gente tem todas as ferramentas à mão, né? Todo mundo posta o tempo inteiro, todo mundo cria conteúdo o tempo inteiro, né? E aí a gente desenvolve essas competências socioemocionais fazendo isso. A gente quer que o aluno possa ser um cidadão global, porque a tecnologia nos permite derrubar os limites espaço-temporais da escola. Ir além da escola, aprender em outros tempos que não o tempo escolar da aula, né? E se conectar com outras pessoas, de outros ambientes, de outras culturas, com especialistas, né, com pessoas que a gente está estudando, com culturas que a gente está estudando. A gente quer o aluno como um cidadão digital, né, capaz de ir lá se conectar, investigar as questões reais da realidade dele, do entorno dele, da comunidade dele, né, e agir sobre essa realidade, porque a tecnologia também nos permite isso, né? Então, isso é o que eu quero fazer com tecnologia na escola. Pense nessa sala de aula. Essa sala de aula tem uma ferramenta de ponta. Ela tem uma lousa interativa. Ela está colocando o aluno no centro do processo? Essa é uma aula inovadora? Essa aula responde à cultura digital só porque ela tem essa ferramenta caríssima? Claro que não. Os alunos estão sentados olhando para a nuca um do outro. Eu gosto de chamar isso de posição de ônibus, né? Um atrás do outro. Nesse ciclo fechado aí de produção de conhecimento. O aluno vai fazer essa série de verbos muito passivos. Escutar, absorver, reter, decorar, revisar. O Luciano Meira, lá de Recife, que é um grande educador e pesquisador, ele tem uma frase maravilhosa. A gente não retém conhecimento. O que a gente retém é líquido. Toda mulher vai saber do que eu estou falando, né? Conhecimento a gente constrói, é diferente. E aqui eles estão aprendendo para quê? Para devolver para o professor, na forma de um teste ou de uma prova. É um ciclo fechado. Tem uma educadora espanhola que chama isso de educação bulímica. Você põe para dentro, põe para fora. Põe para dentro, põe para fora, né? Olha a diferença desse processo aqui. Vamos para os verbos mais ativos. E se a gente deixasse os alunos investigarem, desenvolverem, prototiparem soluções, testar e iterar, melhorando essas soluções? São verbos ativos. Aprender para quê? Para resolver problemas. Não por acaso, esse é um processo que é o processo de design, né? Ou então, explorar, conectar conteúdos, recortar os pedaços que nos interessam, sintetizar, criar alguma coisa nova e publicar. Aprender para quê? Para compartilhar conhecimento, para alterar realidades. Esse é o processo do jornalismo, da investigação e do jornalismo, igualzinho. Então, a gente pode e deve fazer design e jornalismo na escola como forma de aprender. Não como cerejinha de bolo lá no fim do processo. Terminou a unidade, fizemos a prova, vamos fazer uma coisa legal? Vamos fazer um vídeo? Não é isso. É o próprio processo de construção do conhecimento, né? Porque esse aprendizado que nos interessa, que dialoga com a realidade que a gente tem hoje em dia, é um aprendizado baseado em problemas, né? Que promove a investigação, promove a criação, que usa as metodologias ativas para isso, e usa as tecnologias criativas. O que eu chamo de tecnologias criativas? Programar, fabricar, narrar, criar mídias. A gente vai falar um pouquinho depois na frente sobre criatividade crítica, né? Não é à toa que algumas universidades de ponta pelo mundo já estão abandonando essa divisão em carreiras, em campos de conhecimento. Não é mais que carreira você quer seguir. E aí você tem que aprender um conjunto finito de conteúdos pré-determinados para ser um especialista daquele negócio. É que problema você quer resolver. E aí o percurso é muito mais individualizado, ele é muito mais multidisciplinar e ele tem ênfase na comunicação, na colaboração, na criatividade, né? Nesse diálogo interdisciplinar. Tem muitas universidades que já estão trabalhando assim, né?
Tem um autor que eu adoro, que é o Mark Prensky, que é um americano. Eu devia ter trocado a capinha, porque esse livro acabou de ser traduzido, já tem em português. Educação para Melhorar o Mundo. Ele fala o seguinte: não faz sentido nenhum a gente gastar todo esse tempo educando um aluno para que ele seja bom aluno, para que ele tenha sucesso em testes e provas que medem a competência acadêmica dele, para que lá na frente, quando ele sair de todo esse processo, lá no final da universidade, talvez ele seja uma pessoa capaz de melhorar o mundo. Por que a gente não está educando essas crianças para que elas aprendam a melhorar o mundo agora? Fazendo projetos com impacto real e mensurável sobre as suas realidades, o entorno, o corredor da escola, o lixo no pátio. O professor Marcelo falou disso, né? Então, essa educação do século XXI, ela tem viés para ação. E ela promove o engajamento com as questões reais da sociedade, promove a participação cidadã e a resolução de problemas. Como? Através da criação. Através da criação. E quando a gente pensa criação e atividades práticas, ou educação, metodologias ativas, ou mão na massa, né, a gente tende a pensar em robótica, a gente tende a pensar em coisas do campo da ciência e da tecnologia. Mas a criação de mídias, que é uma coisa mais democrática do ponto de vista do que a gente precisa, né, de instalações, de equipamentos, é uma maneira excelente para a gente resolver problemas. A criação de mídias, que é uma coisa que a gente pode fazer no contexto de qualquer disciplina, é uma maneira excelente da gente resolver problemas. Por exemplo, a gente pode criar um artefato físico, uma engenhoca, ou alguma coisa digital, um aplicativo, né, para resolver algum problema da comunidade. A gente pode criar um sistema de informação. O que é um sistema de informação? Um folheto, uma cartilha, um vídeo, um site, né, para educar sobre alguma questão. A gente pode criar uma campanha de conscientização, usar as redes sociais para isso, ou então usar as paredes, os corredores da escola para isso. A gente pode criar uma narrativa, documentários, vídeos, histórias em várias linguagens, para informar, para mobilizar as pessoas, para esclarecer alguma coisa que é importante para a comunidade. E fazer o nosso conhecimento valer para outras pessoas, né? Podemos fazer tudo isso muito facilmente em tese, porque as ferramentas de produção e de criação, as ferramentas que nos permitem acessar o conhecimento, estão ficando cada vez mais democráticas. O celular que a gente carrega no bolso nos deixa fazer tudo isso, né? E, de fato, 93% das crianças no Brasil, isso é um dado da pesquisa TIC Kids recente, a última que saiu agora, 2 meses atrás, 93% das crianças são usuários da internet. Crianças e adolescentes. Olha esse número. Aliás, o Brasil é um país que tem mais celulares do que pessoas, né? Tem uma média de 2 aparelhos para cada indivíduo. É claro que não igualmente distribuído, mas se você vai numa tribo indígena ou ribeirinha lá no Amazonas, você vai ver que pode não ter um celular para cada pessoa, pode ter um compartilhado, mas tem. É a forma de estar conectado, né? E aí a gente precisa se dar conta que existem duas coisas, duas novas realidades que a gente não pode ignorar nessa nova geração conectada, né? Se antes eles eram receptores de conteúdo, esse conteúdo que vinha nas enciclopédias, né? Como o professor Petrilson falou, ou esse conteúdo que era produzido pelas grandes empresas de telecomunicação, era o conteúdo de poucos para muitos. Hoje em dia, essa geração, a geração internet de 2000 para cá, eles têm todo o conteúdo do mundo acessível na palma da sua mão. E, de fato, eles têm essa expectativa de colaborar, de participar, de se expressar, de se comunicar, né? De descobrir coisas por conta própria. Esses são os alunos que nós temos. Eles já chegam na escola com uma bagagem de conhecimento, uma aquisição de conhecimento que não depende de nós, né? Que eles estão vendo no YouTube, eles estão aprendendo uns com os outros nas redes sociais. Então, a gente precisa levar em conta esse aprendizado extra-escola que acontece. E a gente precisa levar em conta que eles estão participando do mundo através das mídias. Mas será que a gente está mediando isso corretamente? Né? Será que eles têm as habilidades necessárias para fazer um bom uso, um uso fortalecedor desses ambientes, né? E aí a gente precisa notar o seguinte: o conceito de alfabetização, o que é a gente ser alfabetizado hoje em dia? O que é a gente ser letrado hoje em dia? Eu tenho uma professora lá nos Estados Unidos, a professora Renée Hobbs, que ela fala o seguinte: o conceito de alfabetização é móvel, ele não é fixo. Ele muda à medida em que mudam as tecnologias de informação e comunicação,
né? Então, à medida que muda o ambiente tecnológico, a gente começa a ter que lidar com novas possibilidades e novos desafios entre o que é ser e não ser letrado, né? Poder estar nesse ambiente. Então, a gente tem novos formatos, literalmente novos formatos de mídia, novos ambientes onde a gente se encontra e se comunica, né? A gente tem um fato inédito no mundo dessa convergência entre produtores e consumidores de conteúdo, né? Todos nós, hoje em dia, somos, ao mesmo tempo, produtores e consumidores. Produtores como? Curtir, compartilhar alguma coisa, postar alguma coisa. É tão fácil, né? Nós estamos fazendo isso o tempo todo. E o problema é que nesses ambientes onde a gente circula e onde a gente se informa, tem todo tipo de gente, com todo tipo de intenção. Tem gente tentando informar, tem gente tentando convencer, mudar as nossas ideias e atitudes, tem gente tentando vender coisas, de forma explícita ou não, né? Tem gente tentando nos enganar. Então, tem múltiplos autores ali e propósitos diferentes, e o problema é que as coisas não estão identificadas. Tudo vem ali sem distinção de hierarquia nas mesmas redes sociais. Agravado pelo fato de que no Brasil, que é um país que tem uma distribuição de renda muito desigual, todo mundo tem celular, mas muita gente tem um celular com os planos mais populares, que já vem o Facebook, já vem o WhatsApp, e não tem plano de dado para navegar, fora desses ambientes. Então, mesmo se a pessoa soubesse que quando ela vê alguma coisa estranha, ela precisa verificar e fazer uma busca no Google, ela não tem como ir no Google. O telefone dela não tem plano de dados, só tem o que está incluído, que é ficar dentro desse universo, né? E aí, qual é o problema desse universo? Ler nesse universo, né? Construir conhecimento de forma autônoma requer todas essas novas habilidades aqui. Primeiro, o letramento da informação. A gente tem que saber fazer busca e curadoria da informação, né? Saber o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é confiável ou não, o que é falso, o que é verdadeiro. A gente tem que ler em formatos diferentes, formatos imersivos, formatos interativos, muita imagem, né? A gente está numa sociedade muito imagética. A gente tem muita informação que vem em infográficos, né? Será que os infográficos, os gráficos, as tabelas são coisas que são narrativas? Pessoas fazem escolhas ali para contar determinada história, certo? A gente tem que aprender a ler de forma reflexiva, né? Eu gosto mais de usar reflexiva do que crítica, porque crítica adquire um pouco essa conotação de criticar alguma coisa, né? Então, a gente tem que olhar para uma mensagem, qualquer que seja ela, pode ser uma publicidade, como eu coloquei aqui, pode ser uma embalagem de cereal de café da manhã, pode ser uma embalagem de brinquedo, pode ser uma abertura de um programa de televisão, né? E a gente tem que saber quem é o autor, qual o propósito daquele autor, que técnicas ele usou para conseguir esse propósito, né? Para quem aquela mensagem é dirigida, né? Que conteúdo é aquele? Identificar o tipo do discurso. Eu coloquei esse leguinho ali porque meu filho, quando ele tinha uns 10 anos, eu cheguei na sala e eu falei, o que você está assistindo? Eu estou assistindo uma série, mamãe, estou assistindo a minha série. O que ele estava assistindo, na verdade, era uma série de vídeos de unboxing de Lego. Ou seja, era publicidade. Era um conteúdo que tentava vender Lego para ele, não era uma série, não tinha um enredo, não tinha uma narrativa, né? Então, saber identificar o que é publicidade, o que é programa, o que essa publicidade está tentando vender, né? Será que essa mensagem está tentando me convencer de alguma coisa, que é o que a gente chama de propaganda, né? Que é diferente de publicidade? E questões importantíssimas para a gente, que são questões de representação. Quem está representado aqui? De que maneira? É uma maneira real, complexa? Ou é uma maneira estereotipada, preconceituosa, né? Eu estou perpetuando preconceitos e desigualdades que tem na sociedade com essa representação? Essa família que está nessa embalagem desse produto aí de café da manhã é o único tipo de família possível? É igual à minha família? Essas pessoas têm a cor da minha pele? Por que não tem pessoas com a cor da minha pele representadas no papel de heróis ou no papel de protagonistas ou em situações de poder? Então, esses questionamentos que a gente tem que fazer são questões de representação muito importantes. O que acontece com uma sociedade, né, com os conceitos que vão ficando cristalizados, quando todos os vilões dos videogames são pessoas de origem árabe? Quando todos os serviçais são pessoas de pele preta, né? E essas coisas vão cristalizando desigualdades e injustiças da nossa sociedade. Então, a gente tem que
prestar atenção também em questões de representação, inclusão e diversidade nos discursos e nas coisas que a gente consome e produz. Então, ler envolve todas essas atividades complexas, mas olha o problema. Uma pesquisa recente do PISA indicou, como já aconteceu em vários outros países, que 2/3 dos adolescentes brasileiros não sabem diferenciar entre um artigo de opinião e uma notícia informativa. Não sabem diferenciar se eles estão lendo a opinião de alguém ou uma informação verificada, checada, baseada em evidências, né? A educação para a informação, ela está muito defasada em relação a todas essas mudanças tecnológicas. E aí a gente tem um problema de equidade muito sério, porque a verdadeira inclusão digital, ela não está apenas em ter ou não ter acesso à internet. Ela está, hoje em dia, em ter as habilidades necessárias para você saber fazer um bom uso daquele ambiente, encontrar a informação a que você tem direito para poder se informar e exercer a sua cidadania, fazer as suas escolhas livremente, saber o que é confiável e o que não é confiável, encontrar onde estão as oportunidades para você, encontrar os ambientes ou as mensagens que estão te excluindo, ocupar espaços, né, grupos que não têm voz poderiam ocupar os seus espaços. Então, a equidade hoje em dia reside na construção dessas habilidades. E não só, como a gente falou durante muito tempo, em quem tem ou não tem acesso à internet. Porque de um jeito ou de outro, quase todo mundo tem, né? Se não for seu próprio celular, é um compartilhado, ou é uma lan house, ou é alguma coisa que a gente consegue acessar. Aí, eu sou coordenadora do programa Educamídia, nós construímos aí um currículo, tentamos sistematizar quais são essas habilidades, né, as habilidades de ler, escrever e participar no ambiente digital, para que a gente possa, então, aprender com autonomia e exercer o nosso protagonismo aí nesse ambiente. Quem quiser se aprofundar, tiver curiosidade, está ali no educamídia.org.br. A gente tem um monte de material, é tudo gratuito, tem um livro lá para baixar, que é o Guia da Educação Midiática, né? Então, é isso ser educado midiaticamente, né? É filtrar todo esse fluxo enorme das informações, ler criticamente, desenvolver a nossa voz, saber usar todas essas competências de autoexpressão, né, atuando nas nossas comunidades, e fazer isso de forma ética e respeitosa, combatendo o discurso de ódio, reconhecendo e respeitando a diversidade, né? E aí, como é que a gente faz um aprendizado baseado nessa realidade em que os alunos têm acesso a tudo isso, né, mas precisam dessas habilidades para poder aprender de forma autônoma e aprender a continuar aprendendo, porque não tenham dúvida, a gente vive num mundo em que eles vão ter que continuar aprendendo muito depois de saírem da escola, né? Isso é uma das principais coisas que a gente tem que ensinar hoje em dia. Como é que a gente aprende a aprender, né? Aprender é criação, né? O conhecimento não é uma coisa que a gente absorve. O conhecimento, ele está no criar, né? Então, essa possibilidade de exercer o protagonismo, de fazer escolha sobre o que eu quero investigar, o que eu quero criar, o professor Marcelo falou nisso também, né? Ter autonomia, ter voz, poder criar alguma coisa que tenha impacto real, que vá para uma audiência real, a gente tem que construir uma educação em cima disso. Essa é uma foto que eu tirei numa escola na Califórnia, que eu fui visitar, e era a primeira escola pública daquele distrito a ter computadores no esquema 1:1, um computador por aluno. Eu cheguei lá e falei, bom, eu vou encontrar uma escola cheia de computadores o tempo todo, né? Eles estão o tempo todo no computador. Não é isso que acontece. Olha a sala de aula. Tem cartaz, tem parede, tem livro, tem fichário, tem material de consulta em cima da mesa e, acima de tudo, tem um ambiente de colaboração. Eles não estão olhando para a nuca um do outro. Eles estão sentados olhando para a cara um do outro, dividindo responsabilidades, né? Dividindo papéis e fazendo uso da internet à medida em que se faz necessário, no momento em que se faz necessário. Obviamente, com uma condução ali de um educador. Então, quando a gente pensa nessa possibilidade de juntar o pensamento crítico com a criatividade, a gente tem o que eu chamo de criatividade crítica, que é essa possibilidade de criar coisas e aprender a partir do processo de criação. Porque o processo de criação, ele é o próprio processo de aprendizagem. E uma mágica acontece quando a gente deixa de colocar a criação de mídias, o vídeo, alguma coisa, como uma coisa lá no final do projeto, uma forma diferente de avaliar, e quando a gente encara essa investigação
e essa criação como o próprio processo de aprender, né? Quando a gente faz isso, a gente está ensinando as habilidades do século XXI, a gente está praticando o pensamento crítico de ordem elevada, a gente permite que esses alunos se engajem com o mundo real, que é muito importante, para além da sala de aula, e a gente desenvolve essas habilidades midiáticas que são tão importantes hoje em dia. O que é, então, criatividade crítica? É a gente poder usar essa expressão criativa para demonstrar que a gente, de fato, entendeu profundamente aquele conteúdo que a gente está estudando. A gente não vai mecanicamente reter, devolver, decorar, devolver. Eu vou ter que mergulhar naquilo, explorar, investigar, criar alguma coisa a partir da recombinação das coisas que eu encontrei, né? Fazer conexões, remixar, criar alguma coisa original e articular as razões das minhas escolhas, tanto técnicas como estéticas, né? Porque a gente quer... O processo de refletir sobre a criação é talvez a parte mais importante. A gente quer que o aluno possa refletir sobre o processo e sobre as escolhas que ele fez, né? E a gente não pode deixar de fazer isso. Nesse processo é muito importante a gente aprender a fazer perguntas, né? Respostas melhores demandam perguntas melhores. Isso aqui é um trabalho que estava no corredor da escola onde eu trabalhava, é um projeto que eu redesenhei, né? Um projeto sobre intolerância. Começou um projeto sobre imigrantes, era uma escola judaica. Depois virou um projeto sobre intolerância religiosa. Típico cartaz colado na parede da sala. Olha o que o aluno fez. Literalmente, imprimiu, copiou e colou. Sua única contribuição criativa aqui é colocar uns hashtags e colorir. Ele está simplesmente descrevendo o que é intolerância religiosa. Ele achou uma descrição na internet e ele colou lá, tá? Ele está no estágio da descoberta. Isso não é criativo, tá? Tem um altíssimo potencial de recorta e cola, como de fato aconteceu. Se a gente muda a pergunta, em vez do que é intolerância religiosa, o que é preconceito? O que causa a intolerância? E como que eu posso atuar para resolver isso? Essa pergunta muda o jogo radicalmente. A gente fez isso. E aí os alunos criaram vários projetos diferentes, né? A gente pensou, fez brainstorming, encheu a parede de coisas e criou alguns projetos diferentes. Nesse aqui do lado esquerdo é uma história de imigrantes. Eles entrevistaram refugiados, colocaram suas fotos, esse é só um protótipo, resolveram colocar tudo em preto e branco para ter uma homogeneidade em cima de um mapa e debaixo da foto a história de cada um. Na primeira pessoa, que eles entrevistaram. Para quê? Para eliminar o desconhecimento que provoca o medo e que provoca o preconceito. Do outro lado, eles pensaram em transformar a diferença numa vantagem. A diferença cultural passa a ser uma vantagem. Fazer um buffet, fazer um serviço de comidas dessas mulheres sírias. Isso aqui é só uma foto ilustrativa. E depois fazer todas as mídias sociais para divulgar esse serviço. Então, eles estão no estágio da solução. É analítico e é altamente criativo. Eu vou pedir desculpas porque eu não gosto de slide com muito texto, mas isso aqui é muito interessante. Vem de um livro chamado Intenção, Criatividade Crítica na Sala de Aula. Na educação tradicional, a autoridade pertence a poucos, né? Ela está incorporada no professor, ela está presa num livro. Só que o nosso mundo aí fora desafia essa hierarquia. A gente vive numa cultura da participação. O nosso acesso à informação, que a gente tem o tempo todo, e a habilidade de criar e brincar com as mídias, democratiza o panorama do aprendizado. Uma sala de aula de pesquisadores, especialistas, editores e criadores pode ser um território não familiar para muitos educadores. Mas é um retorno às nossas inclinações mais naturais enquanto aprendentes. É uma forma muito mais natural de aprender, né? Essa aprendizagem baseada em investigação, ela não tem resultados previsíveis, o que é um dilema aqui para os educadores. A gente não sabe onde vai dar, a priori, né? A produção não é uniforme, cada aluno vai fazer uma coisa diferente. A gente não tem resposta correta. Como é que o educador fica frente a essa transformação tão radical? Fora isso, a gente tem que preparar para estimular a colaboração entre eles, aprender junto com eles, explorar ferramentas que a gente talvez não conheça, liderar um processo de investigação no qual a gente também está navegando junto com eles. A gente não sabe aonde vai dar, né? E documentar esse processo,
para que a gente possa avaliar a jornada, não só o produto final. Então, imagina que a gente está fazendo um projeto sobre poluição. Uma das coisas que me irrita profundamente é entrar numa sala de aula e ver 20 trabalhinhos iguais na parede, 30, né? Não precisa, gente. Se a gente está investigando um assunto, é muito mais interessante que cada grupo de alunos possa escolher um recorte do tema que interesse a eles, que mobilize eles. Então, quais são os lugares no mundo onde a poluição por plásticos é mais crítica? Por quê? Qual a história desse material? Por que ele virou esse problema global, se antes ele era um material milagroso, né? Como é que essa poluição por plásticos impacta a vida de pessoas? Quem são os personagens, né? E os animais? Tem algumas espécies que estão sendo mais atingidas do que outras. Por quê, né? Como é que a gente pode mudar os nossos hábitos para resolver esse problema? Então, olha quantas perguntas diferentes a gente pode fazer sobre o mesmo tema e o que a gente pode criar? Mídias em linguagens diversas. Mapa, linha do tempo, documentário, campanha, cartazes, jogos. Cada assunto vai nos dizer como que ele precisa ser tratado. Cada um tem uma maneira que vai representar melhor o que a gente quer contar, né? E esse é um processo maravilhoso de fazer junto com os alunos, né? Assim como o professor Marcelo estava falando, não, acho que foi o professor Petrilson que falou, né? A educação midiática, assim como ele falou no caso da Wikipedia, não é o meio para aprender. Não é o meio para aprender, mas assim como que a gente vai aprender. E o que a gente tem que fazer para introduzir essa maneira de aprender? De forma cotidiana, todos os dias, para que a gente possa construir essas habilidades ao longo de todo o processo de escolarização. E de forma muito intencional. A gente vai trazer textos autênticos, para que eles se acostumem a ler em diversos formatos de mídia e para que a gente se acostume a fazer essa análise crítica, o que é confiável, o que é verdadeiro. A gente vai transferir para eles gradualmente essa responsabilidade de escolher os textos que a gente vai ler para estudar determinado assunto e determinar quais são interessantes e confiáveis para o nosso aprendizado. A gente vai explorar vários formatos narrativos, né? E usar a criação de mídias como o próprio processo de aprendizagem, né? A gente tem alguns desafios. A formação do professor para trabalhar nesse formato, ela é essencial, porque a gente está falando de umas habilidades de jornalismo, de design, de coisas que a gente não aprendeu na licenciatura, mas que estão aí no mundo e que a gente faz na nossa vida privada o tempo todo, que é criar, produzir, publicar, né? E aí eu queria só deixar para vocês algumas coisas que a gente precisa pensar enquanto professores para começar a trabalhar dessa maneira. A gente já está quase chegando no fim, né? Primeiro, a gente precisa entender, é claro que essa é uma transformação na prática pedagógica e na maneira como a gente pensa, mas essa é uma transformação que a gente vai construir gradualmente, porque no começo nem o aluno está acostumado a trabalhar assim e nem o próprio professor. Então a gente começa desenhando projetos que são mais fechados, o produto final é determinado pelo professor, a investigação é guiada. Talvez eu diga para o meu aluno aonde ele vai pesquisar, talvez eu diga para ele o que ele vai criar, né? E o professor está ali como instrutor. Depois a gente vai desenvolvendo essas habilidades juntos, evoluindo juntos, né? Ali no meio o professor está como mentor, os alunos têm alguma escolha, talvez eu dê um menu de escolhas, de formatos ou de assuntos para os alunos criarem. E no final, depois de um tempo trabalhando assim, né? O professor pode ser um colaborador, os projetos são mais abertos, os alunos vão construindo essa autonomia em relação ao que eles vão criar, né? E o assunto que eles querem tratar. Como é que a gente avalia um projeto que resulta em tantas coisas diferentes? É muito importante a gente avaliar o processo e não o produto final, né? Como é que foi a qualidade da pesquisa, né? O que eu coloquei ali no conteúdo? Eu coletei dados, eu mostrei evidências, né? Eu construí adequadamente a minha narrativa. E as habilidades de produção criativa, a entrega, a originalidade, a escolha do formato, se as mídias que eu usei são adequadas, se eu dei créditos, se eu não usei nada que eu não tinha permissão de usar. É muito importante, até uma questão de equidade, que a gente não avalie o produto final. Porque, afinal de contas, gente, para fazer uma coisa com um aspecto profissional, a gente tem template. Você liga o computador, você aperta 3 botões e pensem na questão da equidade. Uma pessoa que cresceu numa casa que tem 3 computadores Mac e 4 celulares iPhone, ele tem aqueles programas maravilhosos que fazem tudo sozinho e você tem créditos, parece um filme que você vê no cinema, né? Então, a gente não quer colocar o foco ali. A gente quer avaliar o processo de aprendizado, as reflexões sobre o aprendizado. Se ele conseguiu, ao longo do processo, adquirir as habilidades para aprender sozinho.
e se a compreensão dele sobre o tema aumentou ao longo do processo, né? Isso vai requerer algumas mudanças nos ambientes físicos. Pensem na sala em que as pessoas conseguem se olhar, conseguem colaborar. Pensem numa sala de aula com paredes que a gente pode usar para pendurar inspiração, para colocar o nosso trabalho em andamento, imagens. Outra frase maravilhosa do Luciano Meira é: paredes não devem ser espaço de contenção, paredes são espaço de criação, né? Se você for a qualquer estúdio de design, você vai ver as paredes todas empapeladas, de ideias, de referências e pedaços de trabalho. Que mudanças a gente faz na nossa prática, né? E que planejamento a gente tem que fazer? Possibilidade de encontro entre professores, possibilidade de tempos conjuntos para aumentar o tempo, para fazer práticas em formato de laboratório, talvez, né? Então, a gente tem que refletir sobre essas questões. E se a gente faz tudo isso, a gente está verdadeiramente construindo a autonomia e o protagonismo dos alunos, de forma que eles se tornem capazes de continuar aprendendo a aprender ao longo de toda a vida, né? E tem essa frase que eu adoro, que é de uma pessoa da Comissão da Infância, lá na Inglaterra: dê às crianças e jovens resiliência, informação e poder, oferecendo assim para eles a internet, um lugar onde eles podem ser cidadãos e não apenas usuários. Obrigada, gente. É isso. Meu e-mail está aqui.